Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem com vocês? O meu nome é Francisco Nogueira e hoje teremos a aula referente ao nono ano, ao assunto de triângulos retângulos. Então preste atenção e vamos lá. O que iremos aprender na aula de hoje? Bom, na aula de hoje iremos ver o que é um triângulo retângulo, principais características, classificação, cálculo da área e do perímetro e o teorema de Pitágoras. Bom, esses são alguns tópicos nos quais iremos abordar na aula de hoje, ok? Vamos lá? Bom, triângulo retângulo, o que é isso? O triângulo retângulo é uma figura geométrica formada por três lados, certo? Como vocês podem ver aqui, são três lados. O cateto oposto, a hipotenusa e o cateto adjacente. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é de 90 graus, certo? A medida de 90 graus é justamente esse ângulo aqui, ó, que vocês podem ver aqui, tá bom? E dois ângulos agudos menores que 90. Os ângulos agudos que a gente fala são esses outros dois ângulos aqui, ó. Esse θ e esse outro ângulo aqui de cima, que são menores do que 90 graus, ok? Bom, então isso aqui que vocês podem ver é um triângulo retângulo. Principal tópico, próximo tópico, principais características. Bom, agora veremos o que é a hipotenusa, o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Ela é o maior lado do triângulo retângulo. O cateto oposto fica em frente a um determinado ângulo e o cateto adjacente é aquele que fica ao lado de um determinado ângulo, mas não é a hipotenusa. Para exemplificar melhor essas palavras, eu coloquei aqui essas três imagens nos quais podemos ver aqui o que é a hipotenusa, o que é o cateto oposto e o que é o cateto adjacente. A hipotenusa, como eu falei, é esse ângulo aqui, essa reta aqui que é maior do que essas outras duas, ok? Essa parte aqui a gente chama de hipotenusa. Essa outra parte aqui, ó, chamamos de cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque esse cateto está oposto a esse ângulo aqui, ó, tá bom? Por isso que chamamos de cateto oposto. Cateto adjacente. Chamamos de cateto adjacente porque esse cateto está ao lado do ângulo, certo? Deste ângulo aqui, mas não é a hipotenusa. Por isso chamamos ele de cateto adjacente ao ângulo. Ok? Espero que tenha entendido essa parte. E agora pularemos para o próximo tópico da nossa aula, que iremos praticar um pouco. Qual é o cateto adjacente em relação ao ângulo G? Bom, vemos aqui, esse ângulo aqui, certo? Que é o ângulo G. Temos aqui também o triângulo retângulo, Vimos que essa parte maior do triângulo retângulo chamamos de hipotenusa. E bom, o que a gente quer saber nesse exercício, qual que vai ser o cateto adjacente? O cateto adjacente é aquele cateto que está do lado do ângulo, certo? Ou seja, esse cateto aqui, ó. E o cateto oposto é aquele cateto o qual está oposto ao ângulo, tá bom? Espero que tenham entendido essa parte. Bom, veremos agora a classificação dos triângulos. Podemos classificar os triângulos em relação aos ângulos e em relação aos lados, como vocês podem ver aqui na imagem. Bom, a classificação dos triângulos em relação aos ângulos é a seguinte. Temos três tipos de classificações. São triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. O triângulo retângulo, como já vimos, é aquele triângulo que tem um ângulo igual a 90 graus, ok? Mas o triângulo que é acutângulo, por que ele se chama assim acutângulo? Ele se chama dessa forma porque o ângulo dele é menor do que 90 graus.
certo? Por isso o nome de triângulo acutângulo. E o triângulo que é obtusângulo? O triângulo obtusângulo, o ângulo dele, como vocês podem ver aqui, é um ângulo que é maior do que 90 graus. Por isso o nome obtusângulo. Bom, essa foi a classificação em relação aos ângulos. Vamos ver agora essa parte aqui, né, a parte direita da imagem, que é em relação aos lados. Em relação aos lados, também são três classificações. São triângulos equiláteros, triângulo isósceles e triângulo escaleno. O triângulo que é equilátero tem três lados que são iguais, como vocês podem ver aqui na imagem. O triângulo que é isósceles, ele tem apenas dois lados que são iguais e o outro lado é diferente, certo? E o triângulo que é escaleno? O triângulo que é escaleno, ele tem três lados diferentes. Por isso o nome de triângulo escaleno. Professor, mas quando que eu uso uma classificação e quando que eu uso a outra? Bom, se na questão, no problema, né, de matemática, envolver triângulo que envolva ângulo, né, podemos usar essas classificações aqui, do retângulo, do acutângulo e obtusângulo. Porém, quando a questão não envolve ângulo, a gente pode classificar o triângulo como sendo equilátero, isósceles ou escaleno. Ok? Vamos para o próximo tópico, que é a área do triângulo retângulo. Bom, para calcular a área de um triângulo retângulo, utiliza-se a seguinte expressão. Essa expressão que vocês estão vendo aí, o A é a área, o B é a base, o H é a altura. Então, A é igual a B vezes H, dividido por 2, vou repetir mais uma vez, a área do triângulo é igual a base vezes a altura e o resultado é dividido por 2. Ok? É dessa forma aqui, então, que calculamos a área de um triângulo. Por exemplo, digamos que um triângulo tem uma base que se refira a 2, por exemplo, certo? Se refira a 2, por exemplo, igual nesse triângulo aqui isósceles, digamos. Digamos que essa base desse triângulo se refere a 2 e a altura se refere a 3, seja igual a 3, certo? Quando fizermos essa multiplicação aqui, de 2 vezes 3, o resultado vai dar 6. Esse resultado a gente pega e divide por 2. Então, teremos o quê? Teremos que a área desse triângulo vai ser igual a 3. Ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente calcula a área de um triângulo. Espero que tenha ficado entendido bem isso. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico se refere ao perímetro do triângulo retângulo. Acompanhe comigo a leitura. O perímetro de uma figura geométrica corresponde à soma de todos os lados. Ela é calculada pela seguinte fórmula. P igual a L mais L mais L. Ou, se vocês preferirem, P é igual a 3 vezes L. Aonde o P se refere ao perímetro e o L se refere aos lados. Então, no caso do triângulo, imagine a seguinte situação. Digamos que um triângulo, né, tenha os lados equivalentes a 2, 2 e 2, certo? A medida do lado do triângulo se refere a 2. Como os lados são iguais, se quisermos calcular esse perímetro, podemos usar tanto essa fórmula aqui ou essa, você que decide. Se o triângulo tem 3 lados e o perímetro é a soma dos lados, o triângulo desse exemplo que eu acabei de citar tem lado igual a 2. Então o perímetro, obviamente, vai ser igual a 6, ok? É dessa forma que a gente calcula, então, o perímetro de um triângulo. Bom, veremos agora o famoso Teorema de Pitágoras. E o que diz esse teorema? Prestem atenção aqui na leitura, tá bom? O Teorema de Pitágoras é uma relação entre os 3 lados de um triângulo retângulo. Quando conhecemos 2 de seus lados, é possível encontrar o terceiro lado pelo Teorema de Pitágoras. Essa relação diz que a soma do quadrado dos catetos
é sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Podemos ver essa relação aqui, né, escrita matematicamente. Então vejam só, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Essa é a relação matemática do Teorema de Pitágoras. Vamos praticar um pouco, então. Vemos aqui nesse exercício que fala o seguinte para a gente. Qual é o valor da hipotenusa do triângulo, sabendo-se que a medida dos catetos está em centímetros, né? Como sabemos, os catetos são esses dois lados aqui do triângulo. Temos dois catetos, né? E vamos calcular agora a medida da hipotenusa. Como eu mostrei aqui para vocês, essa medida é dada por essa seguinte relação aqui, que vocês estão vendo aí. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente pega e coloca o 7, né, vai ser ao quadrado, o 24 também vai ser elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a hipotenusa elevada ao quadrado. Nesse exemplo aqui ela está sendo dada por C, mas não tem problema. O resultado ainda vai ser o mesmo, tá bom? Então vejamos só. O 7 ao quadrado significa dizer que é 7 vezes 7. Esse resultado ele é igual a 49. O 24 ao quadrado também significa dizer que é 24 vezes 24. Esse resultado é 576. Isso aqui, somado com isso, é igual a hipotenusa elevada ao quadrado. Quando somarmos essa parte aqui, teremos como resultado 625, que vai ser igual a hipotenusa elevada ao quadrado. Porém, o que podemos fazer para simplificar esse número? Pois sabemos que é um número muito grande em relação a esses outros dois. Podemos fazer o seguinte, tirar a raiz quadrada do 625, né? Esse 2 aqui vai passar a vir para cá, só que ele vem na forma de raiz quadrada. Então, o 625, a raiz, ele é igual a 25. Logo, o tamanho da hipotenusa vai ser igual a 25 centímetros. Para entender um pouco melhor, vejamos esse outro exercício aqui. Ele fala para a gente o seguinte, um triângulo retângulo possui lados medindo 10 metros, 8 metros e um lado que mede x. Sabendo-se que o lado que mede 10 metros é o maior, qual será o valor de x? Bom, se o maior lado é igual a 10 metros, isso significa dizer que a hipotenusa vai ser igual a 10 metros. Certo? E temos um outro lado aqui que é de 8 metros, porém não sabemos se ele é o cateto adjacente ou se é o cateto oposto. Para sabermos isso, devemos encontrar aqui o valor de x. E como que a gente faz isso? Temos dois valores, né? Falta a gente encontrar um. Então vamos lá. Prestem atenção aqui nessa parte. Vejamos aqui o seguinte. X é o valor que a gente quer encontrar. Porém, temos 8 que vai ser elevado ao quadrado quando a gente colocar na fórmula do Teorema de Pitágoras, né? E a hipotenusa aqui também vai estar sendo elevada ao quadrado. Esse resultado dessa potência vai dar que 8 vezes 8 é igual a 64 e 10 vezes 10 é igual a 100. Não é? É dessa forma que vocês estão vendo aí. Esse 64 ele vai passar para o lado direito. Só que como ele era positivo, ao passar para o lado direito da igualdade, ele passa a ser agora negativo, certo? Então, 100 menos 64, o resultado é igual a 36. Porém, o que podemos fazer para simplificar isso aqui? Podemos pegar esse 2 aqui, que estava elevando o x, passá-lo para cá, para o lado direito da igualdade. Porém, quando fazemos isso, o que acontece é que essa potência vai virar agora uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 36 é igual a 6, certo? Então, o valor de x vai ser igual a 6 metros. Se ele é menor do que 8, né?
Então 8 vai ser o cateto que é adjacente ao ângulo. E esse x vai ser o cateto que? Oposto, porque é o cateto menor. Tá bom? Então, gente, a nossa aula termina por aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Tá bom? Nos vemos agora na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.